Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Estamos chegando! Alô, alô Brasil, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Os 10 mil deles em mais um capítulo, o reality cast que mostra os bastidores desta dupla dinâmica que colocou 10 mil reais na Bolsa de Valores em maio do ano passado e semana a semana mostra os movimentos deste dinheiro. Eu não tô sozinho nessa, porque eu sou o cara leigo da parada, é ou não é? Aquele curioso que está entendendo melhor o mundo dos investimentos. Quem sabe das estratégias e tem a linha fundamentalista ao seu lado para compor o nosso portfólio e fazer com que a nossa grana se valorize no médio e longo prazo é ele, senhoras e senhores, o nosso CFA Carlos Castrucci. Salve, Carlos, bem-vindo, tudo bem aí? Fala, Léo, por aqui tudo em ordem, né? Só a bolsa que não está ajudando muito nessas últimas semanas, mas vamos lá explicar mais uma semana dos acontecimentos aqui da nossa carteira. Bora lá, vamos para os destaques de hoje. Você vem com a gente, já convido você a participar através do WhatsApp, mande a sua pergunta, atrações não faltam, vamos a cada uma delas. Primeiro a nossa carteira, recuamos 0,8% e os 10 mil agora são R$14.320. No mesmo período, o Ibovespa recuou menos, 0,2% a 125.428 pontos. Moeda americana foi o grande destaque negativo da semana passada para essa. Valorização de 5,1%, fechando a R$ 5,26. Que fase! Vai ter Disney não, hein? A maior alta na carteira foi da Amazon, alta de 8,7%. No mesmo período, a Panvel recuou 6,5%. O Carlos vai te explicar por quê. A entrevista de hoje é com Vitor Souza, analista da Genial Investimentos. O setor elétrico é o nosso foco e na iminência de uma crise hídrica sobe ainda mais a relevância dessa conversa. Na tese de investimento do dia, Amazon na parada. Você vai entender por que o Carlos, ainda seguindo a toada da diversificação geográfica, apostou numa das mais sólidas empresas dos Estados Unidos para a composição do nosso portfólio. Este é nosso humilde podcast que virou programa na TC Rádio. A gente é chique demais. Vamos juntos para mais uma. Carteira de notícias. E você já está acostumado logo no comecinho aqui a gente dimensionar alguns dos destaques que chamaram a atenção ao longo da semana. Macroeconomia, questões domésticas, questões internacionais, tudo aquilo que em alguma medida ou com alguma proporção pode ajudar a gente a explicar para você parte do rumo que tomou a nossa carteira. Então, vou começar aqui falando de Covid. E aqui, do ponto de vista global, a gente vê que a imunização tem avançado bastante. Ontem mesmo, todo e qualquer brasileiro, cidadão brasileiro, deve se orgulhar de uma manchete que tomou espaço em vários portais de notícia. Foram mais de 3,3 milhões de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19. É a imunização cada vez mais aquecida. Os debates são válidos em relação ao passado. Poderia ter sido mais rápido, poderia ter sido uma gestão mais eficaz, a distribuição poderia ter sido muito mais ágil. Tudo isso é válido de se discutir, mas o fato é que o aquecimento da imunização está cada vez mais sólido e com isso já há projeções que estimam que ao final de agosto a imunização adulta no país vai amadurecer bastante e a retomada econômica tende a dar sequência ou ter sequência positiva ao longo de 2021. Mas o meu alerta global gira em torno da variante Delta, a cepa que está colocando o planeta com o pé atrás. Não há evidências de que as imunizações não sejam capazes de frear a variante Delta, que a gente sabe vem da Índia. Mas há evidências de que o alerta deve ficar ligado, porque o mundo como um todo quer esperar para ver em que medida essa variante consegue, através de transmissibilidade e sintomas, agravar a situação da pandemia. Na Europa, por exemplo, a preocupação é forte e no Japão, às vésperas dos Jogos Olímpicos, a preocupação também existe. Então, a variante Delta, inclusive, ajuda a explicar esse certo mau humor global que a gente viu bastante nesta quinta-feira. Covid passada, vamos aos destaques do exterior. Primeiro, semana mais curta e eu diria que banguela, porque na segunda-feira, feriadão lá nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos. Foi no domingo, mas estendeu-se até segunda-feira para a devida comemoração. E sexta-feira, feriado estadual, 9 de julho, estado de São Paulo, mas a Bolsa Brasileira não vai operar. Me parece que é o último ano em que ela vai responder esse tipo de feriado. Já em 2022 a operação seria normal, o fato é que amanhã não tem mercado, nesta sexta, portanto, sem negociação, semana mais curta. Alguns pontos aí,
que deixam o começo de julho positivo para as bolsas. Payroll, criação de 850 mil vagas em junho, 150 mil acima do esperado. Já os dados de ganhos salariais e horas trabalhadas abaixo do projetado. E o aumento do desemprego para 5,9% pelo aumento de pessoas procurando vagas reduziram a preocupação com a inflação. Isso aqui é um dado legal da gente aprofundar. Muita gente às vezes se confunde. Poxa, o número de vagas geradas pelo payroll foi acima do que se esperava e o desemprego subiu, porque você tem mais pessoas buscando efetivamente as vagas de trabalho. Por isso, a tendência é que, pelo menos no curto prazo, essa variação em torno do desemprego fique um pouco mais aparente aí nas métricas. Outro ponto importante e mais recente, ata da última reunião de política monetária do Fed, indicou que o Banco Central americano ainda vê as pressões inflacionárias como temporárias e que ainda há muita incerteza para começar a retirar os estímulos para a economia. A pergunta de $1 trilhão, a gente sabe o quanto que isso lubrifica as engrenagens, sobretudo no ambiente de bolsa. Mas o sentimento do mercado virou para a aversão ao risco hoje, principalmente em função de sinalizações de que a recuperação da economia chinesa está perdendo ímpeto. Isso é fundamental. A China é uma grande potência asiática, não é novidade para ninguém, e o sucesso econômico dela impacta o sucesso econômico da Europa, de países agroexportadores como é o Brasil, e em alguma medida também Estados Unidos. Portanto, a gente sabe a importância que para a economia global a força da retomada chinesa impõe. No resumo, S&P fechou a semana estável, cotado a 4.322 pontos, yield do Treasury de 10 anos, os títulos da dívida americana no prazo de uma década, acabaram caindo para perto das mínimas de 4 meses em 1,29%. No cenário de commodities, destaque para a falta de um acordo entre os membros da OPEP+, turbulência na cotação do petróleo para o aumento gradual da produção da commodity, o que pode levar a uma disputa de preços e aumentar a instabilidade das cotações. Com isso, o petróleo fechou em $74 o barril. Então, Carlos, seu comentário com todos esses destaques internacionais, traga aí o seu ponto de vista para a gente. Bom, acho que o destaque aqui fica para a questão dos dados positivos vindos dos Estados Unidos, né? Principalmente a questão do mercado de trabalho, né? Medido pelo payroll. Isso ajudou a animar os mercados. A gente viu uma certa realização, principalmente hoje, por conta da... A princípio, um dos principais motivos é essa perspectiva de desaceleração da China, mas para mim isso tem que estar com cara de uma realização de lucros saudável, né? A gente está vendo aí uma sequência de altas há algum tempo já no S&P, com o S&P renovando recordes atrás de recordes, então veio uma realização e isso acaba sendo saudável para o mercado que funciona em ciclos, como todo mundo sabe. É isso, né? Tem uma natureza cíclica mesmo, a gente bate nessa tecla já há algum tempo dentro dos 10 mil deles. Vamos mudar o eixo agora e voltar as atenções para o Brasil. Primeiro, o CPI da Covid, a gente segue acompanhando e segue monitorando, sobretudo, se a CPI será capaz de produzir evidências sólidas, materiais que possam comprometer o projeto político em torno aí dos interesses do governo Bolsonaro, que não é novidade também para ninguém, quer a reeleição a partir de 2022. E a gente monitora aí eventuais sangrias para esses planos e mesmo o risco de impeachment. Por enquanto, a chance do impeachment é pouquíssimo concreta. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pegou o giz, fez um risco no chão e disse, a gente só fala de impeachment depois que a CPI da Covid conclui os trabalhos, como quem diz, parem de me pressionar nessa direção, e em paralelo ele vai tocando no ritmo ali da agenda econômica, pautas que lhe são muito caras e que estão alinhadas com a perspectiva de Paulo Guedes. Houve desdobramentos das discussões em torno da reforma tributária e isso também caminhou bastante. Agora dados, mais uma alta das vendas no varejo em maio, esse indicador já se encontra em 3,9% acima do patamar pré-pandemia. E o IPCA de junho saiu hoje e veio abaixo das projeções, embora tendo apontado uma aceleração. Alta de 0,54% no mês de junho e, com isso, na base anual acumulado de 12 meses, 8,35% no acumulado. O Ibovespa caiu 0,2%, cotado a 125.428 pontos. E a gente viu que o grande chacoalhão, ontem o índice acabou terminando os trabalhos a 127 mil pontos. O grande chacoalhão ocorreu nesta quinta-feira. A gente chegou a flagrar aqui o Ibovespa com uma queda de praticamente 2%, beijando ali a faixa dos 124 mil pontos. Conseguiu se recuperar ao longo do dia e fechou em 125.428. E dados econômicos positivos, né, Carlos? Dá pra gente fazer essa leitura. Perfeito, Léo. É aquela questão de Brasil, né? Brasil tem muito ruído, principalmente vindo de Brasília. O negócio, quando você fala de investimento baseado em análise fundamentalista para o longo prazo, é focar nos fundamentos, né? E quando a gente olha os fundamentos econômicos que estão vindo do Brasil, a gente está vendo sinalizações positivas. As vendas no varejo continuam demonstrando uma
uma retomada, né, de certa forma. A inflação, parece que a gente está tendo agora uma redução, né, no ritmo de aceleração da inflação. É claro que a gente ainda tem muitos riscos, principalmente com commodities em alta, dólar voltando a subir e a crise hídrica. Mas, no geral, a questão está positiva, né? Mais revisões para cima do PIB. Então, vamos focar mais uma vez aqui nas empresas, nos negócios, na capacidade de geração de valor e tentar deixar a Brasília um pouco de lado, apesar de ser difícil se blindar desses ruídos. É aquela história, é monitorar, é acompanhar, é se inteirar, mas com a perspectiva fundamentalista, entender que os alicerces das empresas, os números das empresas, os modelos de negócios das empresas tendem a se sobrepor. Claro que por isso que não dá para desprezar a política, porque há sempre a possibilidade de a política intervir, inclusive nisso. Por isso que o monitoramento é importante, mas no caso da análise fundamentalista, menos preocupado com oportunidades de curto prazo, mais voltada para o médio e longo prazo, dá para a gente tirar um pouco o pé das reações imediatas que alguns fatos políticos têm. Para a gente fechar, vamos falar da carteira em si. A nossa carteira perdeu para o Ibovespa. A gente caiu 0,8%, fiz esse suspense aqui, hollywoodiano, porque o Ibovespa recuou 0,2%, enquanto a nossa carteira caiu 0,8%. Cara, você já explicou pra gente que a composição do índice, ela privilegia, até pela vocação brasileira e pelo peso que essas companhias têm no volume de negociação diária lá na Bolsa, o setor de commodities. A gente sabe que o Brasil tem uma vocação agroexportadora. Então, muitas vezes, carteiras que não têm tanto peso de commodities se descolam para mais ou para menos do índice, porque o índice tem esse peso mais forte. O que ajuda a explicar o fato de a nossa carteira ter ficado aí com esse recuo de 0,8%, a que você atribui de um modo geral, com base no desenho do portfólio que hoje nos norteia aí? Perfeito, eu acho que a grande questão aqui dessa vez não é nem esse desbalanceamento entre commodities e economia doméstica, a questão é a diferença entre large caps e small caps, né? Nesses momentos de estresse, a gente sabe que as small caps têm um beta maior. O beta é assim, quando o Ibovespa cai 1, se a empresa tem um beta de 1,5, a empresa cai 1,5 teoricamente. O beta de small caps costuma ser um pouco maior do que o beta do Ibovespa, então quando a gente pega nesses momentos de realização, por ter menos volume financeiro e mais beta, essas empresas caem mais. E como a gente tem algumas small caps dentro da nossa carteira, isso acaba impactando mais a carteira nessa semana um pouco azeda aí. Volume e liquidez ajudam a explicar, portanto. E aí, em relação aos destaques, vamos para o destaque positivo. A Amazon chamou bastante a atenção porque subiu em uma semana, vejam só vocês, bastante. No todo aqui, 8,7%. Tá bom pra você aí? Investimento nas BDRs da Amazon também é sua estratégia. Você vai destrinchar em detalhes no nosso último bloco o porquê. Mas entre os fatos que ajudam a explicar esse rendimento positivo, a posse do novo CEO, Andy Jassy? Isso, Léo. O principal movimento na Amazon essa semana foi justamente após a posse do novo CEO, que é o Andy Jassy. Eu acho que isso estava bloqueando um pouco do preço, né? O mercado estava esperando essa troca de CEO e quando ela veio foi de uma forma tranquila, então a Amazon conseguiu dar uma reprecificada aí essa semana. E só vale destacar que quem investe diretamente nas BDRs teve um retorno aí na casa de 13% essa semana, né? Só que como a gente faz, mais uma vez, o hedge do dólar, né, nas nossas posições no mercado exterior, então fica esse retorno em dólar na casa de 8,5% nessa semana. Como o dólar se valorizou frente ao real, para quem tá com a BDR e não pega esse contrapeso, é o cenário maravilhoso, né? Mas o oposto também pode ser verdadeiro. Quando uma BDR recua e a moeda americana se desvaloriza frente ao real, você também tem uma tempestade perfeita aí de outro lado. Por isso a importância desse contrapeso, desse hedge, dessa proteção que o Carlos preza bastante. O destaque negativo foi da Panvel. Panvel recuou 6,5%. Aí a gente está falando de uma rede de farmácias, se eu não me engano, com atuação forte no sul do Brasil. Traz aí os detalhes, Carlos. Perfeito, Léo. A Panvel é a maior rede de farmácias da região sul, né? E ela caiu essa semana pela questão de ser uma small cap, né? Que eu comentei. Como a gente teve essa realização, uma empresa com pouco volume, na hora que vem essa venda dos investidores, acaba impactando mais essas empresas, mas o negócio continua intacto. Ainda não teve nenhum fato novo que justifique uma queda dessa magnitude. Então é o seguinte, meus amores, nós vamos para um rápido intervalo depois desse panorama, as notícias internacionais, as notícias nacionais, a macroeconomia e o comportamento geral do nosso portfólio, da nossa carteira, destaque positivo, destaque negativo, essa fotografia posta. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a entrevista é com Vitor Souza. Você sabe, aqui nós chegamos a apresentá-lo logo na abertura, ele que é analista da Genial Investimentos, nos dá o prazer da presença aqui nos
nossos estúdios e vai conversar com a gente sobre o setor elétrico. Vamos abordar muitas questões com ele, entre as quais crise hídrica, próprias métricas ESG, tem tudo a ver com a conversa, entre outros pontos que a gente separou aqui. E você que está nos acompanhando só com som, eu sugiro que você abra a sua imagem, porque você vai ver no canto inferior esquerdo da sua tela um QR Code para o qual você deve mirar para conhecer o trabalho da Roa Asset Management, que é justamente por onde o Carlos tem a oportunidade de colocar na prática essa estratégia que ele, episódio a episódio, revela para você aqui através do nosso programa. Então, se você está mais curioso para acompanhar o que é a Roa Asset Management, como funciona o trabalho dessa gestora que o Carlos encabeça, basta você mirar o seu celular, a sua câmera aí para o QR Code e você vai conhecer um pouquinho mais do escritório, da gestora dentro da qual o Carlos atua. Fechado? Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Estamos de volta! Atenção, senhoras e senhores, é o segundo bloco, é a segunda parte dos nossos 10 mil deles, com uma entrevista para lá de especial. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a presença do Vitor Souza, ele que é analista da Genial Investimentos, vai conversar com a gente sobre o setor elétrico. O Carlos Castrucci abriu a sua gloriosa agenda de contatos e puxou o Vitor aqui. Vitor, seja muito bem-vindo, um prazer ter você com a gente. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo aí? Espero poder contribuir para o debate. Boa, vai contribuir por certo. Obrigado mais uma vez pela moral. Carlão, vamos abrir essa conversa, você puxa, vai lá. Boa. Então, Vitor, primeiro, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite aqui de participar do programa dos 10 mil deles. É um prazer ter você aqui conosco. E a minha primeira pergunta, na verdade, vai mais na questão da apresentação. Eu queria que você apresentasse um pouco o research da Genial Investimentos, que é onde você atua, né? A nova plataforma que vocês lançaram de research, que eu acho que ficou um negócio bem legal, bem user-friendly, principalmente para a pessoa física. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da plataforma. O objetivo é exatamente esse, é ser amigável àqueles que estão começando agora no mercado financeiro. O público da Genial hoje é mais pessoa física, né? A Genial, ela é, não vou dizer, ela é um braço da antiga Brasil Plural. Eu falo antiga porque agora esse nome não existe mais, tudo virou Genial, Banco Genial. E a proposta é exatamente essa, tentar falar de uma maneira mais simples, com muitos gráficos animados, de tal maneira que a ideia, às vezes por ser um pouco densa, fique de mais fácil entendimento. Vale lembrar que essa plataforma ela é gratuita, é research gratuito, que a gente migrou aí dos clientes institucionais para os clientes pessoa física, né? Então a gente tenta manter aquele meio termo, né? Algum grau de sofisticação, mas tentando simplificar e deixar tudo bem claro e bem objetivo. Ô Vitor, deixa eu aproveitar e puxar também você para o setor elétrico efetivamente, que é onde você vai mais mergulhar com a gente ao longo da conversa aqui. Porque... Mergulhar onde está tudo seco. É verdade, São Pedro não está deixando ninguém mergulhar ultimamente. Mas apesar disso, a gente vai mergulhar no assunto, porque apesar de a gente falar de empresas do setor elétrico de uma forma geral, existem diferentes segmentos de atuação das empresas elétricas. Então, eu acho que seria ilustrativo e didático assim para o ouvinte a gente explicar esses diferentes segmentos antes de mais nada. Por onde a gente poderia começar para situar o nosso público? Tá. A energia elétrica ela começa pela geração, né? Então você tem aí as grandes hidrelétricas, termoelétricas, eólicas. Então assim, você tem aquelas diversas fontes e, como o próprio nome diz, é a geração. A geração ela precisa ser transportada para o centro de consumo. Os centros de consumo eles estão principalmente no litoral do país, né? Mais próximos ao litoral do país. Então, quem faz esse transporte são as transmissoras de energia. Eu costumo referenciar as transmissoras de energia quando a gente, às vezes, pega a estrada, vai de um estado para o outro, você vê aquelas grandes linhas com aquelas grandes barriguinhas, aquelas torres de ferro gigantescas. Então, aquilo ali são as transmissoras de energia e, por final, você tem aí as transmissoras elas desembocam nas subestações. Subestações também fazem parte do negócio de transmissão e quem pega a energia das subestações são as distribuidoras. Eu acho que as distribuidoras todo mundo conhece porque é o serviço que a gente paga, né? Perfeito. A Enel aqui em São Paulo, a Light lá no Rio de Janeiro e a CPFL no interior de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então cada lugar tem um nome, né? Então assim, uma vez eu vi uma brincadeira que a subestação é como se fosse uma chopeira e a distribuidora é como se fosse o garçom, né? Que leva o produto final para o consumidor final, que somos nós. 3 etapas então, você pescou aí, né? Geração,
Aí você vai ter a transmissão e a distribuição. São esses 3 segmentos básicos quando a gente está falando do setor de energia. E aí, Carlos Castrucci, a gente sabe, não está ouvindo desde tão pouco tempo assim, já faz um tempo, que uma crise hídrica bate a porta. Tá difícil pra caramba chover. Todo investidor e todo cidadão brasileiro deveria, antes de dormir, fazer aquele pedido, aquela reza brava lá para São Pedro, para que as gotas d'água visitassem mais o Brasil. Não tá fácil. Tem questões aí complexas para a gente discutir que ajudam a explicar por quê, mas essencialmente não tá chovendo. E a crise hídrica pode ter impacto no setor, aliás, terá, né? Já vem tendo. As bandeiras tarifárias vêm sendo atualizadas, né, Carlos? Perfeito. E aí minha segunda pergunta aqui para o Vitor vai justamente nessa linha de como a crise hídrica pode impactar o setor elétrico de uma forma geral e dentro desses segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia, qual setor desses pode ser o mais impactado e quais empresas até da Bolsa podem ser as mais impactadas por conta da crise hídrica? Tá, o setor mais impactado é o setor de geração e mais especificamente o hidrelétrico. Tá? O setor hidrelétrico ele tem um mecanismo que se chama GSF. Do inglês é Generating Scaling Factor, que é essencialmente uma ferramenta de defesa do sistema hidroelétrico. Por quê? Porque sempre que as hidrelétricas, elas passam, o conjunto das hidrelétricas brasileiras, elas passam a gerar menos energia do que as suas capacidades asseguradas, essas hidrelétricas como um todo, tá? Eu estou falando como um todo, elas são obrigadas a fazer uma coisa chamada rebaixamento, onde elas não podem despachar essa determinada quantidade de energia de acordo com as suas capacidades asseguradas. Vou dar um exemplo. Você tem uma capacidade assegurada de 100 megawatts. Você pode comercializar 100 megawatts, normal. Essa capacidade assegurada, ela é pautada numa hidrologia de 80 e tantos anos, entendeu? Então, assim, é uma coisa super conservadora. Então, assim, quando ela gera abaixo dessa capacidade assegurada, é de fato algo bem ruim, bem exótico, bem complicado. Então, se o GSF é de 90, vamos supor, quer dizer que esses 10% não vão poder ser despachados pelas hidrelétricas. Então, à medida que você é uma hidrelétrica e que você tem contratos a honrar e você não pode despachar aquela determinada quantidade de energia, você precisa honrar aquele contrato. E como é que você honra esse contrato? Adquirindo energia no mercado spot, no mercado à vista. Então, se você está gerando pouco, muito possivelmente o seu reservatório está vazio. E se o seu reservatório está vazio, o preço da energia no mercado à vista, muito possivelmente, ele está alto também. Então, à medida que ele está alto, você vai incorrer praticamente num prejuízo. Porque se hoje os contratos de longo prazo estão ali na casa dos R$160, depende de cada caso, tem gente que vende a 170, etc., se está nesse nível de preço, no mercado spot ele está em quase R$400. Então o cara precisa, ele incorre ali em uma perda para honrar o seu contrato. Aí você me perguntou dos nomes que estão mais expostos. Na ordem é CESP, ENGIE e a AES Brasil, né, que antes era a AES Tietê. Por que a CESP ela é a mais exposta? Ela é 100% hidrelétrica, ela não tem outra fonte de geração e ela está super contratada. Ela tá contratada agora para o ano de 2021 em 120%. Pode parecer um pouco absurdo, e talvez seja, mas isso eram contratos que vêm desde a época em que ela era estatal. A empresa foi privatizada em 2018, se eu não me engano. Então, como os contratos eles têm ali um prazo mais longo, ela carrega esses contratos e ela precisa honrar esses contratos. E calhou de agora, em 2021, você ter um cenário muito, muito, muito ruim. Então, o que a empresa fez? Inclusive, a gente fez uma live hoje no canal do YouTube com o CEO da CESP e ele explica exatamente essa questão. Eles foram fazendo contratos de um ano, ali, com prazo de um ano, ao preço de R$230 por megawatt. Partindo do princípio que o spot hoje está um pouco abaixo de 400, o prejuízo para 2020, assim, prejuízo não, mas aquele custo extra que ela não teria em termos normalizados, não vai ser tão assustador. Tá? Então, a CESP é a mais exposta. A ENGIE, ela tem outras fontes de geração, ela tem solar, ela tem eólica, ela tem um ativo de gás, então a EBITDA dela não é tão exposta a essa questão. E por último, você tem a AES Brasil, que essa é bem diversificada. E uma outra coisa que a ENGIE e a AES Brasil fazem também é o seguinte, é um termo chamado hedge hidrológico, proteção hidrológica.
eles deixam de se contratar em um determinado percentual dos seus portfólios, sabendo que, opa, peraí, como está chovendo pouco, eu prefiro não me contratar em nada, então se eu não me contrato, eu não tenho nenhum contrato para honrar e eu não vou comprar nada no spot. É mais ou menos isso. E aí, Vitor, eu acho que o teu raciocínio está bem completo e acaba tocando naquela necessidade que um país, para amenizar esse tipo de situação, tem de diversificar a sua matriz energética. A gente sabe que o Brasil depende muito de hidrelétrica e quando o calo aperta nas hidrelétricas, acaba recaindo nas termoelétricas. Eu queria que você contasse um pouquinho disso também pra gente, porque a termoelétrica é o que há nesse momento para tapar o buraco, o custo é maior, a gente sabe, o impacto ambiental também é maior, mas ou é isso, não é isso, Vitor? Eu aprendi também que a energia mais cara de todas é aquela que não existe. Exatamente. Então é melhor pagar energia pela termoelétrica do que ficar sem nada. E aí não tem muito o que se falar, né? As termoelétricas têm que despachar mesmo. Geralmente me perguntam se elas têm alguma espécie de receita extra, alguma coisa do tipo, algum ganho extraordinário. E o que eu falo assim, a priori não. Por quê? Porque essas termoelétricas, elas são contratadas por disponibilidade. Então, se ela tem uma determinada capacidade, ela se contrata numa receita fixa para estar disponível quando a ONS precisar. Então, quando ela faz o despacho da energia, como você falou das bandeiras vermelhas, por exemplo, essa receita das bandeiras vermelhas, elas servem somente para cobrir os custos das termoelétricas. Olha só. Então, não necessariamente elas vão ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Na realidade, ela ganha dinheiro parada. Ela ganha dinheiro existindo. Ela tem uma receitinha ali que ela ganha, isso é o dinheiro que vai para o bolso do acionista, então ela precisa ter os custos razoáveis, fazer a manutenção correta e estar disponível quando a ONS bate lá na porta, amigão, me dá um pouco de energia aqui, porque, preciso preservar minhas hidrelétricas, etc e tal. Então, geralmente perguntar, quem é que vai ganhar? Eu tenho dificuldade em responder isso, porque eu não vejo, assim, um ganhador claro, exceto, claro, alguma termoelétrica esteja descontratada, aí ela pode vender no spot, mas, em geral, não é isso que acontece. Bom, vamos mudar um pouco o eixo da conversa aqui também para a gente falar da segunda fase da reforma tributária que está tramitando na Câmara. Quem depositou essa reforma, você sabe, foi o governo, encabeçado aí pela equipe econômica, portanto o ministro Paulo Guedes. E a gente também quer te ouvir sobre como você vê o impacto da possível tributação de dividendos nas empresas do setor elétrico, porque claro, a reforma ainda tem que avançar, vai haver desidratações, discussões, debates, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, é do jogo, é da política, é a arte do possível. Mas em avançando a tributação nos dividendos, como é que isso ressoa no setor elétrico especificamente, Vitor? É muito ruim, porque o setor elétrico, eu sempre gosto de pegar o exemplo de transmissão, porque o exemplo de transmissão é o mais quadradinho em relação a isso. Se você investe numa linha de transmissão da TC Rádio, por exemplo, não existe outra maneira de remunerar o seu capital que não seja via a receita da transmissora e essa receita menos custo, no final do dia ela vai virar um dividendo. E é assim que você remunera o seu capital. Algumas pessoas podem falar, pode passar um fio de fibra ótica ali do lado, aí ele cobra uma taxinha, ou então pode usar o real estate, o terreno do ativo para fazer alguma outra coisa, mas isso tudo é muito marginal, tá? Não gosto desse tipo de resposta. Então, o que eu posso te falar de maneira muito objetiva é isso, a remuneração de investimentos de infraestrutura é via dividendo, não tem outra maneira. Então, quando você taxa o dividendo, é como se você estivesse dando um golpe. Uma punição, né? É um golpe no modelo de negócio, entendeu? Então, você tem uma punição, você tem muitos leilões que foram feitos lá 5, 10 anos atrás, e que quando você faz uma oferta, para você ganhar um leilão desse, você tem que oferecer o menor preço. Aquele menor preço é para trazer modicidade tarifária, mas também para remunerar o seu capital. Então, quando você... essa oferta ela foi feita numa realidade de N anos atrás. Então, assim, quando você muda no status quo de N anos atrás, quando você muda a taxação disso aí, você muda completamente a lógica. Então, aquele equilíbrio econômico-financeiro que o sujeito calculou há 10 anos atrás, ele passa já não ser o mesmo quando você tem uma taxação sobre dividendo. Pegando um exemplo oposto, varejo. Quando ele pega aquela grana, quando ele gera receita, gera EBITDA, etc., ele pode, sei lá, investir num aplicativo, pode abrir N lojas, ele tem ali múltiplos fronts, né? Pode, enfim, criar um unicórnio, sei lá, a turma fala, né, do unicórnio. A energia elétrica não tem isso, cara. É você pegar aquele dinheiro e se tem outro leilão da ANEEL, você vai investir naquele leilão, ponto. Entendeu? Você não cria, você não tem um leque de possibilidades. Entendeu? É aquele leilão ali e acabou. É a única maneira que... Então, eu acho que vamos ver como é que fica isso aí, né? Porque
eu acho que assim, que para o equilíbrio ainda fazer sentido, tem que reduzir um pouco mais aquela alíquota de imposto de renda. Quer taxar 20% do dividendo? Tudo bem, mas eu acho que para tudo fazer sentido, você tem que reduzir a alíquota de imposto de renda. Inclusive, já saiu algumas coisas relacionadas a isso. Nessa direção. Querem reduzir não sei quantos por cento. Tomara que aconteça, mas o racional é mais ou menos esse. Mas fica muito claro que, pelo modelo de negócio do setor, seria uma porrada imensa. Vamos ver como é que os fatos vão desenrolar. E aí, Carlos, temperar essa conversa com bolsa, né? Com bolsa de valores aqui. Perfeito, Léo. Então vamos lá para a próxima pergunta pro Vitor aqui. Aí a questão é assim, mesmo com todas essas questões que têm impactado negativamente o setor de energia elétrica na Bolsa, né, as empresas de energia, qual que é a visão de vocês para essas empresas de uma forma geral para o futuro, né, da Genial e a partir das suas análises? Tá. Por incrível que pareça, eu gosto das empresas de energia. Assim, claro, tá chovendo pouco, etc. Alguns segmentos, eles ou não se beneficiam e são afetados, ou eles, não vou dizer que eles se beneficiam na margem, mas talvez fique até uma questão neutra. Eu vou chamar a atenção aqui para as empresas de transmissão. Por quê? Primeiro que as empresas de transmissão, elas ganham, a receita delas é por disponibilidade de linha. Então ela não depende do PIB subir 10%, ou do PIB cair 10%, depende só de estar ali disponível à medida que o governo precise, né, para transmitir energia de um ponto ao outro. Um detalhe muito interessante é o seguinte, algumas empresas de transmissão, ela possuem indicadores inflacionários diferenciados dos demais. Por quê? Geralmente, uma empresa de infraestrutura, ela tem suas tarifas indexadas a IPCA. Já em transmissão, não. Você tem a Taesa, que tem 60% das suas RAPs, né, receita anual permitida, indexadas a IGPM, e a Alupar com 36% das suas receitas indexadas a IGPM. A transmissão paulista tem somente 1% da sua receita indexada ao IGPM. Então, perceba que, na margem, o IGPM está em 40%, se eu não me engano, e o IPCA está em 8%, acumulado 12 meses. Né? Então, esse IGPM aí, se por um lado as properties estão reclamando de passar isso para o cliente, no setor de energia elétrica não tem esse choro. Vai tudo para as receitas. Então, a Alupar e a Taesa vão se beneficiar na margem dessa bagunça, né, que está acontecendo. Bagunça, que eu digo, no que diz respeito a indicadores, né, de inflação, porque desvaloriza o câmbio, não desvaloriza, etc. Então, assim, se tem alguém que vai se dar bem e que eu gosto do case e que, à medida que você vê a bolsa chegando às máximas, é um momento bom de comprar algo que seja mais conservador, na minha leitura, eu gosto das transmissoras, né, assim... Mais especificamente, eu gosto dando spoiler aí em relação à iniciação de cobertura que a gente fez algumas semanas atrás. Eu gosto especificamente da Alupar, segundo nome, Transmissão Paulista, e a Taesa, eu não compraria a Taesa a esses preços, eu até venderia, para ser bem sincero. Estamos conversando aqui com o Vitor Souza, participando com a gente desse episódio de Os 10 Mil Deles, ele que é analista da Genial Investimentos e está ajudando a gente a destrinchar com muita categoria aqui o setor elétrico. O nosso tempo já está batendo na porta aqui para a gente encaminhar para o final do bate-papo, embora você siga conosco aqui para o nosso terceiro bloco, a gente vai falar de Amazon, mas eu queria tocar nas métricas ESG. A gente sabe que a pandemia acelerou muito a percepção global do quanto são importantes os critérios ESG para nortear o racional de investimento, as escolhas do investidor dentro do mercado. E como as métricas ESG, na sua visão, tendem a impactar o setor elétrico? Qual dinâmica você projeta para o setor através dessas novas referências aí que têm ajudado o investidor a tomar decisões? Eu vou ser ultra direto, assim. Eu não sei. Por quê? Porque as empresas, elas já são, assim, a boa parte delas já são muito expostas a energias limpas, né? Mas por quê? Porque essa é a vocação do Brasil, graças a Deus, né? Hidrelétricas, renováveis, solar, eólica. Então, acho que antes de existir essas siglas, elas já eram dessa maneira, entendeu? Elas já tinham essa vocação. Agora, hoje, com essa questão da seca, a necessidade de termoelétricas, e aí, o que você vai fazer com as termoelétricas? Você vai fechar elas? Então, assim, eu não sei. O que você vai fazer? Você manda embora? Você demite todo mundo? Eu não sei. Então, assim, eu sei que as termoelétricas, elas são necessárias, estão aí,
Agora, como vai se encaixar exatamente, eu confesso ser bem limitado sobre essa questão do ESG. Você e, entre aspas, aqui a torcida do Flamengo, porque é muito difícil, de fato, você cravar esse cenário à medida que muita coisa ainda vai acontecer, tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas nos bastidores aqui, eu estava conversando com o Vitor, com o Carlos, e a gente estava numa troca muito legal que eu queria dividir com você, ouvinte, vou passar a bola de novo pro Vitor, que é essa tendência, digamos, inflacionária que as métricas ESG têm pelo alto custo que essas métricas pressupõem. São muitos serviços e maneiras de se produzir cujo custo é elevado e que naturalmente empurrariam aí a pressão inflacionária com ainda mais força. E de outro lado, a gente também sabe que se você não considerar a inflação como uma preocupação válida, você pode trocar os pés pelas mãos. E aí eu já pego o gancho aqui do que o Carlos falou quando a gente destrinchou um pouco da maneira como ele enquadra o ESG para o racional do fundo lá da rua. Não adianta você estalar o dedo e virar ESG. Existe uma transição e uma preocupação natural com a viabilidade disso, né? Queria passar a bola aí para os dois tabelarem nessa direção. Boa, perfeito, Léo. Então, essa questão que o Vitor levantou da característica inflacionária das questões ESG, ela é muito relevante, né? Se você pega, por exemplo, saindo um pouco do mercado de energia elétrica, indo para o mercado de automóveis. Se você pega um carro simples elétrico hoje, ele custa, um carro que seria o equivalente a um carro popular, ele custa na casa de 230 mil, sabe? Contra um carro popular que custa hoje na casa de 50 mil reais. Então, isso é inflação, sabe? Por que inflação? Não é porque as empresas automobilísticas estão ganhando mais dinheiro, as montadoras estão ganhando mais dinheiro, porque o custo de se produzir o carro hoje em dia é muito caro. Por quê? Porque a tecnologia ainda precisa evoluir. Então, até daí vindo nessa discussão que a gente teve, quando a gente fala da questão da migração para o ESG, né, a gente tem a questão inflacionária da prática instantânea, né, dessa mudança instantânea. Então a gente tem que buscar um acompanhamento. A gente sabe que o empreendedorismo, né, a inovação tecnológica, ela é deflacionária. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio durante o processo para que essa pressão inflacionária das novas tecnologias seja mitigada com a evolução dessa tecnologia e com o barateamento dela, né? É por aí, né, Vitor? A gente estava até comentando também que o petróleo, por incrível que pareça, ele é abundante, ele é bem eficiente, ele não tem características de intermitência, né? Assim, quando você precisa, você tem ele, e ele é barato, assim, é meio chocante falar isso, mas ele é barato. Então, assim, qual é o custo da reposição, né? E a gente estava comentando também que você tem meio que um surto de inflação ao redor do mundo, exatamente no momento que você tem uma transição de ESG. Então, e aí? Como é que vai ficar? À medida que o mundo está se recuperando do baque da Covid, você vai aumentar imposto para combater a inflação? Nossa, o time não poderia ser pior. É muito ingrediente apimentado na mesma panela, né? Temos que monitorar de perto. Deixa eu agradecer pela conversa aqui, embora você, repito, siga conosco. Vitor Souza, analista da Genial Investimentos, destrinchou aqui com a categoria dele sobre o setor elétrico. Vitor, espero que você tenha gostado aí do nosso humilde programa e que você volte mais vezes para falar de setor elétrico, que no próximo bloco, se você permitir, a gente tira uma casquinha para falar de Amazon e tecnologia contigo também. Claro, perfeito. É só vender meu peixe. Eu peço que vocês visitem aí o canal da Genial Investimentos, da Genial Analisa, e me sigam aí no Instagram e no Twitter, vitor.souzaL. Como é que é? Repete aí. É vitor.souzaL e o outro é Vitor Souza L. Vitor Souza L no Twitter e vitor.souzaL no Instagram. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. O reality que faz o seu tempo render. Muito bem, estamos de volta aqui com os 10 mil deles, direto e reto para falar de Amazon. Tá na hora da tese do episódio. O Carlos vai destrinchar uma das mais sólidas empresas dos Estados Unidos. Uma famosa empresa fundada por Jeff Bezos, você sabe, em 1994. Sabe o que aconteceu em 1994? Eu e o Carlos viemos para este planeta. Eu sou de abril, o maestro é de julho. Nascemos em 94. O que você estava fazendo nessa época, Jeff Bezos? Fundando a Amazon, é mole? Nasceu como um marketplace de livros cujo lema era entregar qualquer livro para todo e qualquer leitor em qualquer lugar. E desde então, a empresa evoluiu demais, se tornou o maior marketplace dos Estados Unidos, entre vários outros atributos. Tese de investimento. Conta pra gente aí, Carlos. Bom, Léo, eu vou começar destacando algo que eu costumo destacar nessas gigantes, nessas big techs, que é a força da cultura da companhia, né? E por que eu destaco muito isso?
Porque quando você conversa com a maioria das pessoas, todo mundo tem o desejo de trabalhar nessas grandes empresas, né? Então, as melhores cabeças acabam sendo atraídas por esse tipo de empresa que tem uma cultura forte e que são admiradas pelas pessoas. E essa empresa tem uma capacidade muito grande de reter essas melhores cabeças. E por que isso é importante? Porque você não vai conseguir colocar isso no seu modelo para daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, mas quando você olha lá no longo prazo, essas cabeças, essas melhores cabeças são capazes de criar coisas que você não consegue nem imaginar. E o case da Amazon é um case clássico disso, né? Uma empresa que nasceu como um marketplace de livros e hoje é o maior marketplace dos Estados Unidos, um grande marketplace na questão do e-commerce global, e além disso é a principal plataforma, tem a principal plataforma de computação em nuvem, que é a AWS. Então você vê como a força da cultura é importante. Tá vendo? A gente sabe que o que solidifica um modelo de negócio no médio e no longo prazo é a cultura de uma empresa. No curto prazo, o fluxo de caixa pode te arrebentar, mas no médio e longo prazo, o que te consolida é cultura, a gente sabe disso. O que mais, Carlos? Bom, aí eu, então, partindo desse pressuposto, fui lá olhar a Amazon. A primeira coisa que a gente olha normalmente são os múltiplos, para ver se vale a pena analisar a empresa ou não. E aí, a primeira impressão que eu tive quando eu olhei para os múltiplos de Amazon foi, essa empresa tá cara, né? É uma empresa que já tem mais de 1 trilhão de valor de mercado, né? Na verdade, 1,8 trilhão de dólares de valor de mercado. Então você já pensa, para onde essa empresa pode crescer mais? E mesmo assim, negociando a um múltiplo de preço por lucro na casa de 70, 80 vezes. Aí eu comecei a pensar, falei, é o principal, quando a gente fala de Amazon, a gente fala de e-commerce, né? Do marketplace que a gente está acostumado. E aí você fala, é uma empresa que é o principal e-commerce dos Estados Unidos, então já não tem muito por onde crescer, né? Uma empresa com 230 bilhões de faturamento num ano dentro dos Estados Unidos já não tem muito por onde crescer para justificar esse múltiplo. Tem a possibilidade de expansão global lá, mas a empresa não tem uma vantagem competitiva como ela tem nos Estados Unidos, então é uma coisa mais difícil. Então, como que eu vou justificar esse múltiplo de 80 vezes lucro aí para essa empresa? E aí, você foi lá e descobriu outros números que te ajudaram a fazer essa justificativa. Vamos continuar vivendo com você esse processo de descoberta em torno da tese da Amazon. Vai lá. Bom, perfeito, Léo. Eu então fui estudar melhor a empresa e destrinchar os segmentos de negócio dela, né, e dividir em 3 principais. O primeiro é a questão do varejo dos Estados Unidos, né? E aqui a gente engloba então o marketplace, o serviço de fulfillment, né, que é esse serviço de logística para os vendedores da plataforma. Sim. O Amazon Prime, né, que é a questão do streaming e do frete grátis. A questão de devices, né, que tipo a Alexa, o Kindle, sabe? Então ele começou a produzir eletrônicos, né, para vender. E a questão do Whole Foods, que é um supermercado, uma rede de supermercado que ele comprou. Então eu englobei tudo aqui em varejo dos Estados Unidos. E aí qual que é a primeira questão aqui, né? Então é uma empresa que, quando a gente fala de varejo dos Estados Unidos, é uma empresa que tem liderança, tem uma clara liderança e com forte barreira de entrada, né? Primeiro porque tem essa questão do efeito rede, quando a gente fala de marketplace, né? A gente tem muito fluxo de gente. Esse fluxo de gente gera fluxo de mais vendedores querendo vender na plataforma, e mais vendedores geram mais variedade gera mais gente, a gente fica nesse ciclo virtuoso, né, da empresa. Além disso, é uma empresa que tem preços muito competitivos, né, então isso engaja cada vez mais o cliente e traz essa recorrência para o cliente. E o ponto-chave aqui é a questão de logística, né? A malha logística, a eficiência logística da Amazon nos Estados Unidos é uma coisa de louco, assim. Você pede as coisas chegam no mesmo dia. Se você vai nos mailboxes lá de prédios nos Estados Unidos, você vai ver que só tem pacote da Amazon. Porque realmente é muito eficiente o serviço de logística. Isso atrai vendedores e atrai compradores, né? Então, com isso, ela criou uma barreira de entrada muito grande. Como eu falei, esse segmento faturou 236 bilhões de dólares em 2020. Deve crescer num ritmo menor daqui para frente, é difícil você crescer um faturamento com uma base desse tamanho, né? Sem dúvida. E é um negócio aqui, quando a gente fala de varejo Estados Unidos, com margem operacional baixa, tá? A gente está falando de margem na casa de 4 a 5% de margem operacional, aquele famoso EBIT, e com pouca capacidade de ganho de margem, tá? É um negócio que é relativamente intensivo em despesas e capital, e por isso tem uma margem baixa. Aí a gente vem então para o segundo segmento, que é a questão do varejo global. Mesma coisa que tem nos Estados Unidos, só que é um segmento menor para a Amazon, né? Ela faturou em 2020 104 bilhões de dólares. Ela tem a força da marca, é claro, a Amazon é uma empresa global, mas ela já não tem essa
esse grande diferencial competitivo, né? Porque ela não tem essa capacidade logística que ela desenvolveu nos Estados Unidos, nos outros países. Então ela chega, por exemplo, aqui no Brasil para competir num mercado onde a logística funciona de uma forma muito diferente, com vários outros players que já entendem melhor, como Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre e assim em diante. Então é um pouco mais difícil dela se desenvolver nesse mercado, né? Então, assim, o resultado disso, assim, é uma empresa então, que consegue crescer um ritmo um pouco mais acelerado no varejo fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos, porque ela tem menos participação de mercado aqui nessa questão, mas se você pegar a margem operacional da empresa hoje em dia, por exemplo, na questão do varejo global, é de 0,6%. Então você vê que a empresa está penando aqui. E assim, ela tem capacidade de aumentar essa margem? Tem, mas assim, para convergir próximo da margem dos Estados Unidos. Mas é algo que vai levar tempo e vai trazer dificuldade para a empresa. Então, fazendo um resumo aí do varejo, desses dois segmentos, pegando o varejo no total. Ela deve ter um crescimento ali na casa de 10% ao ano de receita nos próximos anos e com baixo ganho de margem. Então o impacto no lucro é pequeno nesse aspecto e isso por si só não justificaria esse múltiplo de negociação da Amazon hoje. E é aí que vem a grande surpresa, tá? Da minha análise, que pelo menos para mim, que é a questão do AWS, né? Da Amazon Web Services. E aí, esse negócio, aí eu volto ali para a questão da força da cultura, né? É um negócio que não tem nada a ver com do porquê a Amazon nasceu, mas o fato de você ter as melhores cabeças ali criaram um novo negócio dentro da própria empresa e é algo que vai transformar a Amazon, né? É a principal questão dos resultados da Amazon. E eu tô com a descrição aqui, vou dividir com você, meu nobre ouvinte. A Amazon Web Services oferece um amplo conjunto de produtos de nuvem globais, como computação, armazenamento, bancos de dados, análises, redes, dispositivos móveis, ferramentas do desenvolvedor, ferramentas de gerenciamento, segurança e aplicativos empresariais. Esses serviços ajudam as empresas a se mover mais rapidamente, baixar os custos de TI e escalar. Quer dizer, uma empresa que começou para vender livro. É impressionante, né? Como os caras conseguem se reinventar e ser uma companhia de funcionalidades, né? Perfeito. Assim, para quem não é do segmento de tecnologia, eu sou esse caso e eu imagino que a maioria das pessoas, a gente não tem dimensão do que é a AWS. Mas assim, a AWS, prestando todos esses serviços que você comentou, hoje ela é a plataforma de computação em nuvem mais utilizada no mundo, tá? E a mais confiada também. Então a gente tem os principais governos utilizando, as principais, por exemplo, ligas, a NFL, por exemplo, usa a AWS, até seus concorrentes usam a AWS, como é o caso do Netflix, por exemplo, ele usa a hospedagem na nuvem da AWS, que vem da Amazon. Então você vê assim, é uma empresa que hoje em dia é um benchmark. Para quem não é do mercado de tecnologia, pergunta para qualquer amigo seu que trabalha com tecnologia o que ele acha da AWS. Todo mundo, é uma questão praticamente unânime de que é o melhor serviço e o mais seguro, que é algo muito importante na questão da tecnologia da informação. Bom, fora isso, então, trazendo agora para nuvens, né? É um mercado, esse mercado de computação em nuvem, que não tem fronteiras, né? Você pode, assim, você tem os seus servidores e assim em diante, e você pode atender o mundo inteiro com base em servidores que você criou. E é um mercado que está com uma demanda crescente. Eu peguei algumas estimativas de especialistas para esse mercado e as estimativas é que esse mercado deve crescer por volta de 18% ao ano nos próximos anos, entre 2020 e 2026. E a Amazon, por ser o benchmark desse setor e por não existir problema de escala, né? A empresa pode crescer indefinidamente, ela deve crescer próximo disso, tá? Então, na casa de 18% ao ano. E aí o que acontece aqui, então, que vai trazer o que vai justificar o múltiplo de Amazon hoje? Assim, esse segmento é um segmento onde você faz um investimento alto no início, né? E a Amazon já realizou esse investimento, mas o custo marginal de crescimento depois, ele é bastante baixo. E o resultado disso é uma margem operacional de 30%. Lembrando que o varejo ali tem na casa de 4% a 5% de margem operacional. E aí, para você ter uma ideia, uma dimensão, a AWS faturou 45 bilhões em 2020, ou seja, 12% do faturamento total da Amazon, mas já representou 60% do lucro operacional da Amazon no mesmo período, por causa dessa margem muito grande.
E aí, quando a gente pega essa equação toda, então, Léo, e fecha aqui no consolidado da Amazon, né, como um todo. Então, você tem o varejo crescendo menos do que a média, né, e com pouco ganho de margem. Você tem a AWS crescendo num ritmo mais acelerado, com isso ganhando mais relevância no consolidado da Amazon, com margem operacional maior e com isso aumentando a margem operacional consolidada, né? Porque cada vez mais fica mais representativa a AWS dentro do todo. Com isso, e aí eu já estou trazendo as minhas estimativas, tá, que eu fiz, a receita da empresa não deve crescer em um ritmo tão acelerado, deve crescer na casa de 11% ao ano até 2026, segundo as minhas projeções, mas com ganho de margem líquida relevante por conta dessa maior relevância da AWS. E com isso, na minha estimativa, o lucro líquido deve crescer num retorno composto anualizado até 2026 na casa de 25% ao ano, entendeu? Então você vê como o ganho de margem é importante. Você cresce receita 11%, mas cresce lucro 25% ao ano. Você pega isso daí em 6 anos, o lucro aí quase triplica em 3 anos. Bizarro. E aí isso acaba justificando esse múltiplo de Amazon esticado, entendeu? Por isso que é importante você conseguir analisar a empresa inteira. E não só justifica, como na minha opinião, a empresa acaba ficando barata mesmo nesses múltiplos hoje, por isso a gente investe nela. É isso, tá na nossa carteira. Ô Vitor, você monitora o setor de tecnologia? Já se interessou para entender um pouquinho mais de Amazon ou aprendeu bastante aí ouvindo o Carlos? Os dois, eu acho que eu acompanho menos do que eu deveria, tenho que aprender muito. Eu acho que energia elétrica e saneamento já acabam me sugando demais, mas aí uma coisa curiosa, como eu não posso investir nas empresas de energia elétrica e saneamento, para o meu portfólio pessoal, eu acabo dando uma olhada em outros cases. Aí isso me gerou uma dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta. O quanto que o mercado brasileiro tem de Estados Unidos? Uma vez eu ouvi falar que tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil 10 anos depois. Você acha que o momento do varejo brasileiro ele é parecido com o momento da Amazon 10 anos atrás? Ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pergunta de leigo, tá? Sim. Não, essa pergunta faz sentido, né? Então, inclusive, eu até postei isso no Instagram ontem, por coincidência, mas o que eu vi era de 20 anos de diferença. O seu tá mais otimista pro Brasil aqui. Mas eu acho que, assim, a grande questão é que a Amazon foi uma first mover lá, que a gente chama, né? Então, ela conseguiu dominar o mercado por conta da questão logística. Quando a gente traz pro Brasil, a gente já tinha players muito consolidados, com uma capilaridade muito grande, como é o caso de Magazine Luiza, Lojas Americanas e Via Varejo, por exemplo, né? E a gente viu o Mercado Livre entrando só pelo e-commerce, mas pelo fato da gente já ter essas gigantes, brasileiras hoje em dia, eu vejo que aqui o mercado acaba sendo um pouco diferente. A gente não deve ter esse único player, né? Até por conta da questão da dificuldade logística, que ninguém consegue dominar uma logística sozinho aqui. Então, na minha opinião, é um pouco diferente. Assim, lá a Amazon conseguiu dominar, cresceu antes, né? Cresceu muito rápido e conseguiu dominar a malha logística. Aqui a gente não vai conseguir ver isso. É claro que talvez não fiquem todos os players, mas a gente deve aí ter 2, 3 que vão permanecer. Carlos, a gente tem pouquíssimos segundos, mas a Sandra do Rio de Janeiro está perguntando se você entende que o Mercado Livre pode ser um concorrente à altura para a Amazon pensando em América Latina. Não só como assim, é mais do que... Na verdade, a Amazon é uma ameaça para o Mercado Livre, não o Mercado Livre é uma ameaça para a Amazon aqui. Assim, a Amazon ainda tem muito a evoluir aqui na América Latina. Boa, respondendo a Sandra aqui. E por fim, mandar um abraço para... Eu gostei aqui, o nome dele é muito chique, o Handwood. Depois que eu falei o nome dele, ele mandou aqui, salve galera, acompanhando vocês o dia todo nesse dia de sufoco. Obrigado pelo belo trabalho de vocês, de sempre estar cada vez melhor. Abração para ele, DDD 62. Vitor, super obrigado, foi um prazerzaço te receber. Até uma próxima. Você vai voltar aqui para dar uma moral pra gente, né? Se me convidam, eu vou. Então, me chama que eu vou, né? Aproveito também para convidar os outros analistas da Genial Analisa. São pessoas de muito alto nível. Meu Eduardo Nishio, um analista super sênior. A gente cobra ali acho que quase 60 empresas. A gente deve rampar aí para 80 ou 90 até o final do ano. Então, assim, acompanhe aí o conteúdo da Genial Analisa. De graça, aberto e... Estamos aí. Muito legal, Vitor. Parabéns pelo trabalho, um abração pra você. Muito obrigado, tchau, tchau. Valeu. Carlos, missão cumprida, hein? Programão. Mais um, né? Dessa vez foi um convidado especial, foi super bom. Agradecer o Vitor aqui pela participação e já fazer um convite para ele vir numa futura oportunidade de falar de saneamento, que a gente não conseguiu tocar nesse episódio. É isso, semana que vem estamos aí de novo. Espero com uma alta da bolsa dessa vez, porque essa semaninha aí, as duas últimas não foram muito legais, né? É isso, até semana que vem. Um abraço. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência lá nas redes sociais, @Carlos Castrucci, 2 letras Cs
I no final e o QR Code aí para você conhecer a Roa Asset Management, a gestora que ele encabeça. Obrigado pela sua audiência, o carinho da sua companhia. Um grande abraço e até quinta-feira que vem. Tchau! Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os